Meio-dia 39 no Jornal Interativo, a gente recebe aqui no estúdio o consultor-geral do município, Dr. Marcelo White, também o vereador Ernesto Albuquerque. Gostaria de falar primeiro com o Dr. Marcelo em relação à taxa de coleta de lixo. Parece que a Prefeitura pode emitir uma decisão nas próximas horas para tentar contornar essa situação. Vocês estão estudando lá uma possibilidade, não é isso, Dr. Marcelo? Bom dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos ouvintes. Dr. Ernesto também pode participar desse debate, fica à vontade. Ok. Boa tarde aos ouvintes da Interativa. Dr. Ernesto, um prazer estar aqui com o senhor. Com relação à taxa de lixo, nós vamos nos reunir hoje à tarde para deliberar com relação à decisão efetiva dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, houve uma declaração de suspensão dos efeitos do artigo 331 do Código Tributário do município. A lei 225/16, né? Exatamente. E lá trata especificamente da base de cálculo do tributo. Nós estamos analisando para ver a extensão da liminar, porque ela não define se ela estabelece a suspensão para próxima competência ou se já atingiria nesse momento. Então nós estamos estudando e hoje definiremos o segmento com relação a isso. Que é uma situação bem complexa, né, doutor Marcelo? O IPTU ele já foi lançado lá em março. Né? A base o fato gerador dele é 1º de janeiro, não é isso? E junto com essa área construída que vem no IPTU, foi emitido um boleto, uma cobrança já englobada no valor, com a taxa de coleta de lixo. E agora muita gente pergunta, eu pago, não pago, como é que eu faço para não pagar, é preciso pagar? É uma posição em que cada momento surge uma nova situação e aí tem a questão prática, a questão de como você trabalhar dentro do sistema financeiro, como é que você vai regular esses boletos, é uma situação bem complexa. Né? Extremamente complexa. Os contribuintes sugiro que aguarde o desfecho do entendimento da Prefeitura por esses dias. Havendo a necessidade da suspensão, entraremos com um peticionamento no Tribunal de Justiça para que o Tribunal também se manifeste contra isso, porque ele foi omisso com relação a esse aspecto, tendo em vista que o tributo ele está englobado na base do tributo do IPTU do município. Para que as pessoas entendam, não existe um boleto do IPTU, não existe um boleto só da taxa de coleta de lixo. É um valor só. E aí tem parcelamentos, tem gente que pagou à vista, como é que vai fazer para contabilizar isso? Vai ser uma confusão bem grande. Sim, só para lembrar que o tributo vale para esse ano, para o ano que vem pode haver uma revisão até através do projeto de lei, a Câmara pode entrar nesse mérito. Se partir do prefeito a decisão, a Câmara tem que analisar um projeto nessa decisão para tentar achar um meio termo para que o ano que vem não ocorra uma decisão parecida, não é? Porque a questão está se discutindo em 2017. Exatamente, porque a contribuição ela é constitucional. Sim. Inclusive é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que declarou constitucional o tributo. Então não há que se falar da não cobrança no próximo ano. O que há que se estabelecer uma normativa com relação à base de cálculo. Isso vai ter que ser feito um estudo para que seja adequado ao que o Tribunal de Justiça vai decidir. O vereador Ernesto Albuquerque, ele participou o ano passado da aprovação da análise do Código Tributário e essa base de cálculo e até o valor que foi ampliado estava embutido ali no projeto, um texto extenso com mais de 300 artigos e ele pode falar em nome da Câmara exatamente o que vocês detectaram e por que vocês entraram na Justiça. Na verdade, o que aconteceu, pelo que eu me recordo, é justamente que a equipe técnica da Prefeitura, representada por dois servidores, esteve lá e fez um elenco de assuntos que seriam debatidos. E esse, inclusive, não foi devidamente debatido. A verdade é essa. Doutor Ernesto, nós levantamos até que essa base de cálculo e esse aumento já estava incluído na legislação municipal há 3 anos, só que é uma legislação esparsa, não estava integrada no Código Tributário. Você tem essa informação? Essa ideia na verdade, foram colocados dentro do mesmo código todas as leis, pelo menos até o ponto que eu sei. Foi unificado, né? Foi unificado, exatamente. Talvez para facilitar, mas acabou gerando esse problema, né? Da Câmara... Agora, a questão que, até o ponto que eu sei, conversando com o jurídico da Câmara, eu não vim exatamente para responder sobre isso, mas só para tentando contribuir
com o debate, é que a questão a pessoa, por exemplo, uma grande indústria produz determinado volume de lixo e uma residência com uma pessoa, 2 pessoas ou 15 pessoas produzem situações diferentes. Então, me parece que é esse aspecto que está sendo questionado. A base de cálculo é o a área construída. Exato. Agora, a cobrança em si, a coleta de lixo, a taxa, ela é constitucional, como o doutor Marcelo existe. Não, ninguém está questionando isso. Né? É que muita gente faz confusão. Mas a taxa é inconstitucional, por que está cobrando a taxa? O problema é na base de cálculo, que há uma discussão jurídica. O tribunal já deu uma liminar, manteve a liminar com o agravo da prefeitura. É bom que se diga, né, doutor Marcelo, que ainda vai ter a análise do mérito, o mérito da DIN aqui pelo Tribunal de Justiça. Né? A gente, como vereador, reconhece que isso causa um transtorno enorme para a administração pública, não tenha dúvida que gera. Agora, como diz os advogados, né? Liminar tem que ser cumprida. Né? Exato. E aí existe o mérito do tribunal, não é isso, doutor Marcelo? Isso. Existem os recursos. Né? Exatamente. Existe, eventualmente, pode ser manejada uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Se caso a comissão de juristas do município entenda pela legalidade da base de cálculo, o que está sendo discutido com relação à base de cálculo em si é o princípio da proporcionalidade. Sim. Seria, como o doutor Ernesto comentou, um desrespeito ao princípio da proporcionalidade, porque uma empresa que geraria mais lixo e tem o mesmo espaço físico que uma residência, está pagando a mesma coisa. Então isso geraria algo desproporcional com relação à contribuição. É uma questão que pode ser discutida através de um outro projeto de lei que pode ir para a Câmara, de autoria do prefeito, e se encontrar uma solução prática para o caso, para talvez seja implantado o ano que vem. Não é isso, doutor Ernesto? Eu acho que é isso, né? O assunto é isso. Quer dizer, a Câmara, pelo menos eu, não posso falar em nome de todos os vereadores, mas a gente, estando dentro da legalidade, a gente procura não colocar nenhum obstáculo ao Executivo lá na Câmara. Assim que a Câmara tem se comportado, embora às vezes haja divergências nesse aspecto. Um aspecto só para finalizar, fique à vontade. A gente pode, nós estamos estudando a possibilidade de entrar com base de declaração para que sejam modulados os efeitos dessa liminar. Essa é a grande questão. Né? Porque modulando os efeitos dessa liminar, nós poderíamos, pelas consequências danosas ao município de suspender a cobrança nesse momento, ser jogada para um ano seguinte, que daria um período que daria para o município se adequar à decisão do tribunal. Entendi. A questão está encerrada então, né? Doutor Marcelo pode nos acompanhar se tiver interesse. O doutor Ernesto pediu o espaço aqui na rádio para falar sobre CPI, o assunto que o senhor levantou lá na Câmara na segunda-feira. O senhor fica à vontade, se quiser comentar o que nós falamos aqui no rádio, também o senhor tem o espaço liberado. Não, o que eu pedi, na verdade, não foi nenhum direito de resposta. Eu apenas pedi o espaço para explicar meu posicionamento. Tentei numa outra emissora, onde falaram cobras e lagartos da gente, não tem nada a ver com vocês. Sim. E lá foi negado a mim. Então eu agradeço realmente a interativa, que desta vez foi, outras vezes não foi, mas desta vez foi democrática. Obrigado ao Ângelo, especialmente, que ligou para mim. Então eu agradeço e eu acho que jornalismo é isso, né? Sim. Tem que ter os dois lados. Né? Coloque sua posição. A posição foi o seguinte, eu faria o mesmo que você. O posicionamento. Deixa eu colocar a mesma posição que você teria se você fosse vereador, Zé. Sim. Você recebe uma informação dias antes de uma licitação, que vai ganhar determinada empresa numa licitação. Eu tenho certeza que você faria o mesmo que eu. Sim. Eu peguei e fiz um envelope, esse documento aqui, que é uma cópia, coloquei dentro do envelope dia 28 de agosto. A licitação seria dia 1º de setembro. Sim. Vai ganhar determinada empresa. E eu coloquei lá, assim, como eu já fiz com o pronto-socorro. Só que no pronto-socorro eu cometi um pequeno erro. Eu citei qual empresa que ia assumir o pronto-socorro, que estava vencendo em junho. Sim. E, obviamente, depois eu fiquei sabendo, eu realmente não sabia, que a prefeitura tinha a possibilidade de renovar o contrato pronto-socorro por mais algum tempo. Sim. Então, bloqueou-se, acredito eu, aquela ideia que eu coloquei lá, está lá no envelope, eu estou guardando aquele envelope para o futuro. Tá? Então eu fiz a mesma coisa, só que desta vez eu não citei qual licitação, que seria, estou dizendo agora, dia 1º de setembro, 4, 5 dias depois. Certo. E o que eu escrevi lá? Está aqui, ó. A empresa Som da Ilha iria ganhar a licitação. Sim. Isso que eu escrevi, tá aqui, vocês podem até olhar. E aconteceu que ganhou a Conextec, que é uma empresa que eu não conhecia, de fato, né? E quando eu fui verificar os dados de ambas as empresas, uma ficava em Pariqueraçu e a outra ficava em Jacupiranga, que são distantes 15 quilômetros. Eu achei estranho, né?
Quer dizer, como que coincidência... É estranho, mas até aí não tem sim, mas não, estranho que eu digo, tá. se fosse você como vereador faria a mesma Sim, coisa, sim. você botou no Só Google, apurou. você vê que fica a 15 quilômetros. Se ficasse a 200 quilômetros, daí eu fui verificar quem são os donos das duas Sim. empresas. Aí que veio a história do sobrenome Biledjian, um nome difícil de Sim. falar, que são proprietários das duas empresas. Sim. Isso me chamou a atenção. Como Certo. chamaria de você se fosse vereador Sim, também. sim. Né? Você que é uma pessoa séria, que quer a coisa certa. E daí eu esperei acontecer. Eu falei, pô, tá lá escrito, eu errei no prognóstico, mas de repente, para minha surpresa, eu vou lá, um baita caminhão, som da ilha, fotografei, documentei. Aliás, tinha até do Edu Lencioni também, Sim. que não participou de nenhuma licitação, estava lá o caminhão dele também, Sim. né? Isso é um outro assunto. Eu falei, poxa vida, mesmo proprietário com esse sobrenome, só pode ser parente. Só uma dúvida, o senhor levantou a razão social das duas empresas, a Conextec e a Som da Ilha se chama, o nome dela é Som da Ilha, é Fantasia? Não, Som da Ilha. É mesmo? Eu não estou aqui com o Os sócios são os mesmos, doutor? Não, é César Bilecdjan e Sulamita Bilecdjan, Som da Ilha. Certo. O outro é Paulo Júnior Bilecdjan Sim. e Paula Vanessa Bilecdjan, que é da Conextec. Então os sócios não coincidem, só o sobrenome. Só o A sobrenome. razão, se são E parentes, assim, irmãos, filhos, a gente não sabe ainda. Pelo Facebook são parentes, né? Tá. A Sulamita é irmã do César. Tá. Então, Agora, mesmo quem é tempo. que ganhou a licitação aqui em Avaré? Conextec. A Conextec e a Som da Ilha participou do pregão? Não, eu não pedi, vamos pedir através da CPI, que nós Sim. falar segunda-feira, vai ser instalado. Sim. Temos as assinaturas suficientes. E a CPI, veja bem, é para investigar. Fato certo e determinado. Certo, determinado, exatamente esse fato. Tem outros Sim, problemas da FANPOP lógico. que nós não vamos abordar Sim. nessa CPI. Talvez, se houver necessidade, uma outra, né? Sim. Isso é outra história. Faz parte do trabalho do vereador. Então, exatamente. Então, nós vamos instalar a CPI, provavelmente, na segunda-feira, né? Sim. E vamos questionar como que a Conextec... outra coisa importante. Eu estava vendo o edital, né? E o edital, a meu ver, posso estar enganado, é muito direcionado. Então, a informação que eu tenho, que o próprio proprietário, né? De uma empresa... Uma acusação bem grave, né? É grave. Porque, veja bem, você pega o edital, toda vez que você coloca um determinado aparelho, pelo menos a informação que eu tenho Sim. da parte jurídica, Sim. o doutor Marcelo pode ou não confirmar isso, você tem que colocar como referência. Sim. Por exemplo, tem marca Yamaha, marca Quantum e marca outra marca, outra qualquer, né? Sim. Você coloca, você faz, eu sei que você faz show, você sabe Sim. muito bem disso, participou Sim. de licitações já. Então você tem que colocar como referência, lá no edital está exigido Yamaha tal aparelho. Entendi. Então, quer dizer, de repente a outra empresa, que nós vamos ver quais participaram, Sim. parece que tem mais de 3 ou 4 empresas, parece que participaram, nós vamos ver se elas eventualmente foram excluídas ou não, pelo fato de não atender o edital. Doutor Ernesto, uma pergunta. Antes do senhor fazer a denúncia e conclamar os pares na Câmara, até aí faz parte do trabalho do vereador. Não seria interessante o senhor ter ido à Prefeitura e visitado o processo licitatório para checar justamente essas informações? Porque vocês vão apurar agora dentro da CPI algo que poderiam ter visto antes. Sim, Né? mas é o papel. Por exemplo... É investigação. Já temos a CPI informação, chama já foi investigação. divulgada a informação de que a Prefeitura, o processo licitatório, a Som da Ilha nem participou. Então a palavra conluio não cabe. O senhor concorda Eu com não isso? usei a palavra. Não, o senhor disse Não usei. O Não, na senhor minha disse fala pode ver. conluio. Não, eu não usei essa palavra. Quem usou foram outras pessoas. Tudo bem. Foram blogs informativos. Eu nunca usei a palavra conluio. Então conluio... Eu estou dizendo que estamos havendo uma falsa terceirização. Ah, tá. Mas aí a terceirização, o senhor sabe disso. Né? A Prefeitura faz quantos contratos? A Câmara faz quantos contratos por ano? Muito menos que a Prefeitura. Né? Você contrata a empresa X para fazer determinado serviço e se a empresa sublocar ou subcontratar nesse caso, é uma falta contratual. Não é isso, vereador? Não tem o Departamento de Licitações, o prefeito em si, só por informação que o senhor já sabe disso, o prefeito nem é mais o cidadão que abre o processo licitatório, ele nem Sim. ordena mais a despesa, foi delegado isso aos secretários. Aí a parte jurídica, o doutor Marcelo pode falar a respeito disso. Faz parte do debate. Veja bem, esclarecer, não, sem problemas. A preocupação nossa não é necessariamente fazer uma comissão processante contra o prefeito que o senhor tanto defende. Não é defesa, eu estou então, trazendo a verdade, vereador. Não, eu sei, Defender você é diferente. secretário, você tem que defender. Mas aqui no rádio eu estou fazendo meu trabalho Como você já foi em oposição a eles, a esse Como grupo, o senhor... agora o senhor mudou, né? Mas aí isso é outra história. Vamos até o fato, vereador. O senhor também tem o seu programa de rádio, defende suas ideologias, cada Então, um com a sua. o que eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho informação, por exemplo, Sim. da assessoria jurídica da Câmara, Sim. que essa terceirização
atividade meio não pode funcionar como atividade meio, tem que ser atividade fim. Sim. Se a Conestec não tinha condição, se é uma salinha, pelo que eu estou sabendo, que não tem nem aparelho de som, Sim. tá? Isso nós vamos confirmar, logicamente? Sim. Sim, eu já liguei lá, fiquei sabendo. Tudo já. bem, isso vai. Entendeu? Já com piranga. Vamos avançar, É, vereador. então, veja bem, a Conestec não tinha condições de tocar esse, e passou para Som da Ilha, que provavelmente é de parente pelo sobrenome, Tudo bem. certo? Agora, é do conhecimento do prefeito? Não estou afirmando que é do tá, conhecimento do prefeito. Porque o- Mas a investigação, agora, o prefeito bem que foi lá e viu lá Som da Ilha. Você esteve lá e viu lá Som da Ilha. Você questionou? Mas eu não sabia nem qual era a empresa que ganhou, vereador. O senhor não sabia? Eu não sabia. O senhor Então, descobriu não, depois. eu fiquei sabendo dia 4 Ah. de setembro, quando apareceu o nome Conestec. 4 empresas concorreram, 4 empresas Então, deram um lance. sim. Se as empresas concorreram, porque elas se habilitaram e tinham condições de atender. Sim, eu sei, mas eu fiquei sabendo dia 4 de setembro, a licitação foi dia 1º de setembro, Sim. através de uma pessoa que ligou, na verdade, para o setor de licitação, e corretamente a funcionária deu o nome da empresa vencedora. Eu Sim. sabia, dia 4 de setembro, você talvez não tenha atentado para isso, né? E, de repente, eu tinha citado que era Som da Ilha. Falei, poxa vida, errei Sim. na denúncia. Essa foi a minha primeira. Depois que eu fui verificar que havia toda essa imbricação entre uma empresa e outra. Tecnicamente, a gente pode resumir para o ouvinte. Então, o que o senhor está questionando é a questão da terceirização e até se a empresa que venceu o edital, venceu a concorrência, ela tinha condições de realizar o serviço, é isso? Não, não é só isso. Eu estou dizendo que é ilegal o que fizeram. Desculpa. Mas quem é que fez? É ilegal isso. E se havia, aí nós vamos apurar se havia conhecimento do secretário de Cultura, entendi. se havia conhecimento do seu prefeito, que ele certamente chegou lá, talvez ele não soubesse que a Conestec também que ganhou, e viu lá o caminhãozão. Tem Eu, muita quando empresa- cheguei lá dia 15 Doutor Ernesto, de tem manhã, eu fiquei surpreso. Tem Falei, muita empresa que usa um nome fantasia no caminhão e a razão social é não. diferente. Isso Sabe por que acontece, sabe por que a rádio interativa que todo mundo conhece, o nome Sim. interativa é fantasia. Sabe por que a razão Som da social é um Ilha, assunto de radiodifusão. a Som da Ilha não participou porque ela está com a CND. Ah, entendi. Quer dizer, é por isso. Então, Tudo bem. aí há uma combinação entre as empresas, se é do conhecimento do poder Ah, isso vocês vão público. investigar. Faz Lógico. parte. Estou correto em Mas pedir essa CPI? Eu não a estou. documentação, mas a documentação que o Departamento de Estações analisou e está à disposição do senhor, se eu poderia ter visto antes, a documentação está correta. Inclusive tem parecer jurídico da ex-vereadora, colega sua, a doutora Rosângela, uma pessoa séria. O conhecimento técnico dela não se discute, não é isso, doutor Ernesto? Mas você sabe Também que tem a doutora Gabriela. o papel é uma coisa e as conexões, por falar em Conextec, fora de lá, se há combinação com o poder público ou não, a gente não sabe. Mas aí né? são ilações, né? doutor Por isso que nós temos que investigar, para não fazer isso com Marcelo, fique à convicção. vontade. Fique à vontade. Pode ter provas. Sim. Doutor Ernesto, dá um... Claro. Parte, né? É umas horas, que é isso. O processo licitatório, como o senhor bem sabe, ele tem uma sequência de atos a serem praticados, atos externos ao processo licitatório e atos internos. São duas fases básicas no processo licitatório. Na fase inicial, essa fase externa, é a fase das cotações. Foram cotadas 6 empresas, inclusive, salvo meu juízo, A própria Som da Ilha ofereceu Som da cotação, Ilha por exemplo. ofereceu cotação da empresa. Como foi um pregão presencial, compareceram quatro empresas. A Conextec, uma outra empresa de Jesus e alguma coisa, são 4 empresas de locais distintos. Não foram empresas na proximidade de Jacupiranga, nem na proximidade de Registro, nada disso. Empresas de Sorocaba, Botucatu, empresas de outros lugares. Inicialmente foram divididos em 4 lotes. Eu posso estar falando Um lote, pelo que eu sei, é um lote sobre o som, o outro sobre o painel de LED, o gerador que tinha lá, como o senhor disse, o logo do Som da Ilha, que a gente foi ver depois nas imagens. E agora eu me lembro qual que é o quarto item, ou é a iluminação, ou é alguma coisa que eu não posso te dizer agora. Dos 4 lotes, todos os lotes, invariavelmente, todos os lotes, houve uma redução do preço, um preço estimado. Então, um deles, por exemplo, estava estimado em R$17 mil e finalizou em R$12 mil. Então, se houve algum tipo de armação entre a Conextec e a Som da Ilha, isso está sendo apurado pelo jurídico da administração. O Beraldo, o secretário de Cultura, determinou que fosse instaurado um procedimento apuratório.
O setor jurídico da licitação já encaminhou uma notificação para a empresa, que terá um prazo de 5 dias para responder sobre o fato. Se houve essa terceirização, sublocação, será penalizado, fortemente penalizado. E É legal essa terceirização que foi feita ou não? Do ponto O de vista contrato jurídico? não permite. O contrato não permite. Não permite, então está errado. A prefeitura errou. Não foi a Não a prefeitura que prefeitura, errou. a empresa. A empresa. A prefeitura em nenhum momento E quem que assina e Mas, quem paga? Doutor, Não, ninguém primeiro, pagou, ninguém não, recebeu. Vamos lá. O processo licitatório, o senhor bem sabe, a sequência do processo licitatório é a formalização do contrato. Foi formalizado o contrato. A sequência é a execução do serviço ou da obra. Para que seja feito o pagamento, tem que empenhar. Foi feito o empenhamento. Certo. Na sequência é feita a liquidação. A liquidação é que nós estamos apurando nesse momento para fazer o pagamento. Só será pago para a empresa se não houve a terceirização ou sublocação. Então, em nenhum momento, doutor Ernesto, partiu do prefeito ou do secretário ou de qualquer pessoa da municipalidade ato ilegal, afrontoso ao processo licitatório ou à lei de licitações. Então, eu ressalto aquilo que eu já falei aqui, já falei numa outra rádio, que é extremamente temerário entrar com um processo de CPI contra o prefeito, sendo que o prefeito não praticou nenhum ato determinado. O fato determinado não tem nada a ver com a administração pública. Mas veja bem, se eu não levantasse essa questão, tudo passaria em brancas nuvens. Vocês pagariam... Como outras questões passam, né? É lógico, Então, lógico. mas como Ninguém passou é nas perfeito, ninguém domina tudo. Mas como passou nas outras Mas é bom que fique administrações. claro, eu gostaria que o senhor me desse espaço para falar sobre isso. Sim, eu dou, claro. O espaço é todo teu. Sim, só para a gente poder, para não dizer que eu estou interrompendo, para a gente fazer alguma coisa democrática aqui. O tempo aqui não tem problema, se a gente precisar de mais 15 minutos, a gente usa. Funciona assim. O processo licitatório foi feito um contrato, e nesse contrato, doutor Ernesto, a empresa ela assinou o compromisso de não terceirizar. Certo? Então, o que o Departamento Jurídico de Licitação podia ter feito, não pode terceirizar, o senhor concorda? Assinou, está lá assinado, não é isso? Agora, na execução, houve a denúncia do senhor, a prefeitura tem que investigar, a empresa tem o direito de se defender. Lógico, pode fazer alguma tudo, coisa né? no lateral. Sei. Se houve a constatação da terceirização, o próprio contrato já prevê sanção, não é isso, doutor Marcelo? Sem dúvida. Agora, se houve ainda... Isso porque eu levantei, porque se eu levantasse, vocês pagariam normalmente, Eu né? concordo Sim, com o senhor. doutor O senhor fez Ernesto, eu estou com a alguns missão do processos senhor. aqui. Sim. O senhor fez a missão do senhor. O senhor Sim, cumpriu sim. a sua função. É só para deixar Agora, bem claro onde é que cada coisa se encaixa. a né? única coisa que eu ressalto para o senhor seria a desnecessidade de uma CPI para isso. O senhor poderia ter feito um requerimento ou mesmo E comparecer. vocês respondem a longo prazo? Não, nós estamos nunca... respondendo os requerimentos todos dentro do prazo. Ótimo. Aliás, por falar nisso, só para ter uma ideia, só na sessão tem 4 outros vereadores que fizeram requerimentos com relação ao FANPOP. E eu vou fazer pelo menos mais 3 na Faz próxima, parte do trabalho. e inclusive questionando valores de shows. Não, perfeito. Isso aí está no direito da vereança fazer Que isso. essa questão técnica que o senhor levantou, se o senhor tivesse visto o contrato levado para alguém que tem mais conhecimento técnico que o senhor, até que eu, analisar, ele daria exatamente essas informações para o senhor. Aí o senhor analisaria se pediria CPI, se pediria requerimento, se pediria Sim, mas a informações. CPI vai ser um espaço democrático que chegar à conclusão que apenas a Conestec errou e a Soldail errou, Lógico. isso estará lá. E se eventualmente houve alguma participação de algum agente público, que pode ser que não tenha havido, Sim. isso ficará retratado lá. Eu não vejo nenhum problema, nenhum cavalo de batalha, Vereador, pelo fato de só para bater uma deixar bem CPI. claro que o senhor disse que se o senhor não tivesse levantado, a prefeitura teria pago e a gente teria, generalizou. Isso acontece no dia a dia. Eu estou aqui com 2 relatórios feitos pela advogada Elaine Carneiro Calistro. São mais de 160 relatórios como esse. Eu só peguei 2 assim por alto. Quem que é a doutora Elaine? Doutora Elaine Calistro Haiti. É isso, procuradora-geral. Foi exonerada? Isso. Não, exonerada a pedido dela. Tá. O que acontece, doutor Ernesto? Eu tenho aqui uma dispensa emergencial 39/2016. Eu não tenho conhecimento do senhor ter ido lá, ter feito o pedido de CPI na Câmara. O senhor Paulo Dias Novaes Filho, prefeito. Já não é na mais época, prefeito, né? Wanda Corina Avelar, secretária de Saúde, e outros funcionários, inclusive a assessora jurídica da licitação, eles contrataram uma empresa o ano passado, o ônibus quebrou. Tem um orçamento... Se eu for contar tudo que tem de irregularidade em todos os governos... Eu gostaria de continuar falando. Viu? Passou Não tem batido para o problema. senhor também, né?
Passou Porque batido não por chegou nenhuma agente de denúncia para mim. Essa o vez senhor só trabalha chegou, com denúncia. Zena. Como se chegasse para você, você teria ido Eu também gostaria até as de últimas continuar, vereador, eu consequências. pedi espaço para o senhor. Claro. O conserto do ônibus ficaria em R$8.000, para quem está nos ouvindo. O conserto do ônibus, para voltar a funcionar, ficaria em R$8.000. Mas a secretária de saúde, o seu Poio Novaes, na época, eles resolveram contratar uma empresa por R$80.000 para trabalhar 2 meses levando pacientes. Não é mais fácil levar o ônibus? Está aqui, isso vai para o Ministério Público. São Você tem 160... todo direito também. São 160 relatórios. Não, quem vai enviar é a própria Procuradoria do município, que já fez esse levantamento. Né? São 160 relatórios. Deixa eu continuar. Não chegou até mim o conhecimento desse Mas fato. vai chegar na Câmara, eu gostaria que o senhor tivesse o mesmo posicionamento. Claro. Abertura de CPI para os mais de 160 processos idênticos ao que o senhor está Mas como é que vai abrir uma CPI para alguém que não é prefeito mais? Qual o problema? CPI investiga fato só presente? CPI investiga Da fato atual pretérito. administração. Não, como é que vai investigar um prefeito que já não é mais prefeito? Como não? Tem sentido. Probidade Isso é administrativa questão permanente. judicial. Tá. Isso é questão judicial. Vamos lá. Se Nós for para a temos Câmara, a aqui- gente vai ter a mesma Eu não postura. sei Pode se o senhor ficar tem tranquilo. conhecimento, mas a Justiça aqui de Avaré, Poder Judiciário, né, ela decretou a indisponibilidade de bens da dona Deira Vicentim Vilém, de mais algumas pessoas que trabalharam no governo Poio Novaes, envolvendo aquele caso da Semares lá, que a dona Deira pegou funcionários que não tinham conhecimento técnico para fazer orçamento de Você está querendo fazer uma compras e por aí devassa vai. do governo anterior? Você Não tô querendo fazendo provar que eu fui devassa, omisso, é isso? Estou dizendo que o senhor tem conhecimento dessa decisão. Não, eu não tenho. O senhor está me passando, eu gostaria de uma cópia, inclusive, Por se favor, puder. pode né? ficar aí. Obrigado, Exatamente. agradeço muito que Então, assim, interessa. é só para explicar para o senhor que nem tudo que acontece no dia a dia é de conhecimento do prefeito municipal, como não era do senhor Poio Novaes. Concordo plenamente. Essa questão envolvendo a quebra de contrato da empresa que prestou serviço na Fanpop é uma questão da empresa, levantada por o senhor legitimamente, e que a prefeitura vai investigar, fazer conexão, Já está investigando. dizendo que há vantagens e por aí vai. Então, valeu a complicado, denúncia. Tá bom? Fiz o meu papel, então, Sim, e seu vamos papel. continuar fazendo o papel através da CPI, A minha que será pergunta- instalado O segunda-feira. nosso questionamento é que nos últimos 4 anos o senhor não fez nenhum levantamento desse tipo. Assim como você tinha uma postura Sim. com relação ao Grupo Silvestre, e agora você tem outra, você Mas, mudou. deputado, Você melhorou ou você vereador, piorou? Eu estou falando do seu papel aqui como Ha, vereador. eu estou questionando você que é secretário. Eu Você sou- não é só radialista. Eu sou radialista. Não, você é secretário também. Meu papel aqui era de radialista. O senhor está vindo para polemizar, a gente está querendo conversar, o senhor não sabe debater. Você está colocando fatos. Sim. Eu fiz já meu 4º mandato, Sim. fiz o meu papel, bem ou mal fiz o meu papel, Certo. continuo fazendo. Sim. Né? E sou sujeito a crítica, porque todo homem público, É só como pra você, saber como que secretário, esses também é. Sim, esses 160 relatórios vão chegar à mão do senhor. Ótimo. E eu gostaria que o senhor titularizasse pedidos de abertura de investigação, encaminhasse esse Se for documento ao necessário, Ministério faremos, pode ficar Público. tranquilo. Eu espero, o senhor tem um compromisso público de fazer isso então? São 160 Chegando, relatórios, chegando à Câmara, denúncias e sendo graves. competência do vereador, sim. denúncias graves. Sim. Inclusive contra um amigão do peito do senhor, ex-prefeito Poio Novaes. Meu O senhor assume o colega, compromisso tenho o maior público. respeito por ele, que é uma pessoa séria, Tô dizendo bem que mais não é. séria que outros que você apoia. Não estou dizendo que não é a opinião do senhor. Estou dizendo que ele vai responder processo por erros de subordinados. Sim, exatamente. Sim, como já o aconteceu. próprio prefeito, um que está preso e o que Mas está. aí ele não faz Aquele parte que do está nosso preso, debate, né? vereador. Que é o pai do Isso não faz atual, parte do né? nosso Que debate. você sempre foi adversário dele, não faz e parte agora do nosso você é debate, aliado. vereador. Quer dizer, é no mínimo inconsistente. Vereador, não faz parte do nosso debate. Sim, Não mas faz parte você do nosso entende debate. que isso é verdade, Isso né? não faz parte do nosso debate. Tá bom, a gente Se pode começar a conversar falar outro coisas dia. que não faz parte do debate, a gente vai conversar sobre o pronunciamento do vereador Canovas na época, sobre situações que incomodam o senhor. Não tem vamos falar nada que disso, me vereador. incomoda. Vamos falar disso. Eu sou um Vamos livro falar. aberto, Zena. O senhor quer continuar falando de coisa séria, a gente Não, continua. Se o senhor não. continuar com Nós ofensas, estamos com a- baixaria, eu não estou o fazendo espaço do senhor vai ser ofensa. cortado. Não estou fazendo ofensa, então eu estou só apenas O senhor dizendo. começa a trazer pessoas que não fazem parte do debate. Eu sei, Tô mas falando eu sobre estou dizendo só que você mudou de situações posição, reais. só isso, Zena, só ponto. Mas aí a minha posição, o problema é do senhor. Então tá bom. Eu estou tudo bem. cobrando o senhor em relação à atividade pública do senhor. É O senhor lógico. tá me E cobrando eu estou em aqui relação à respondendo pela minha atividade O senhor pública. deixa a gente falar, é complicado. Eu deixo, pois não. Posso continuar falando? Claro. O senhor está me cobrando sobre posicionamento particular, vida particular, profissional, rádio. E eu cobrei o senhor em relação à sua vida pública como vereador. Coisas como essa passaram longe dos seus olhos. Não, Isso acontece. Não estou culpando o senhor. Isso Tô dizendo que aconteceu. a vida é assim. Como vocês estão É. na prefeitura, e foi a Sim. esposa do doutor Marcelo que fez esse levantamento, pelo que eu estou percebendo. 180 levantamentos Eles como têm, esse. têm informações dentro Trabalhou. dos arquivos. Né? Você não trabalhou, não estou Sim. dizendo que não Agora o senhor queria abrir trabalhou. uma CPI para investigar a senhora que não trabalhou. Está com muita sede, doutor Ernesto. Tem que ter um pouco mais de calma, olhar documentos antes de Não, chamar eu as tô, pessoas. no né? caso dele, já que não é o caso do debate, também quiser, Sim, que a sim, gente sim. pode debater isso aí também, sem não tem problema. Tudo bem? Está Tudo bem. esclarecido por parte do senhor? Tudo tranquilo. Eu Tem só mais queria alguma fazer uma informação? última colocação, que eu acho que é importante até para que
os vereadores que já subscreveram a CPI reflitam, o valor inicial estimado, doutor Ernesto, era algo em torno de R$75 mil. Desse caso da origem da entrevista, né? Voltando à vaca fria. E o valor final foi em torno, algo em torno de 54, 55 mil reais. Então, se havia algum tipo de conluio, existiu entre a Conextec e a Sondaíra, que não tem nada a ver com a administração. Não existe fato determinado algum contra a municipalidade para que seja aberta uma CPI. Então, eu queria mas veja bem, só para eu entender, já que, desculpe interrompê-lo, mas, por exemplo, a Conextec está agindo em nome de terceiros. Ela não teria, isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, ela não teria, participando da maneira como participou, prejudicado as outras empresas que participaram do processo licitatório, sendo que ela não tinha condições de fazer o serviço? Quem falou que não tinha condições? Ela deve ter apresentado atestado de capacidade técnica. É uma sala. Não, mas ela apresentou. Ela não tem nem um lugar para colocar os caminhões que ela não tem. Ernesto, aqui em Avaré tem uma empresa que, inclusive, o governo que o senhor defende, comprou dela. Qual governo que eu defendo? O Temer? Não, o governo que o senhor defende. Não, defende o Temer, não, pô. Deixa eu continuar a pergunta do vereador. Na pergunta aqui de Avaré, eu também fiz o mesmo levantamento do senhor, uma empresa que vendia de agulha a televisão para a prefeitura. Eu fiz o mesmo questionamento do senhor, só que antes eu fui atrás. Eu levantei a documentação, fui investigar e me disseram o seguinte: ela está legal, ela representa, ela compra a televisão e vende para a prefeitura por um preço mais barato do que a própria loja, se for o caso. Sim. Isso não é, a pessoa ter um escritório e trabalhar com prestação de serviços não é crime, a não ser que o edital preveja que ela tenha que ter lá em seu depósito 500 televisões em estoque. Só para o senhor entender a questão técnica, você pode perguntar para alguém que pode te orientar. Podemos encerrar a entrevista? Só quero dizer o seguinte, agradecer o espaço, dizer que segunda-feira estaremos entrando com uma comissão parlamentar de investigação. Faz parte. Que faz parte do trabalho do vereador. Eu agradeço e boa tarde a todos. Fato certo e determinado. Obrigado, vereador Ernesto. 1h11, obrigado, doutor Marcelo. Obrigado aos ouvintes da Interativa. É sempre um prazer participar do seu programa, Zena. Obrigado.